2 Reis 13, 14 ao 19. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Eliseu ficou doente da enfermidade que o levou à morte. Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, chorando por ele, exclamou: Aba, meu pai, tu és como os carros de guerra e o exército de Israel. Então Eliseu solicitou: vai buscar um arco e algumas flechas. E prontamente Jeoás foi buscar um arco e as flechas. Em seguida, Eliseu disse ao rei de Israel: empunha e retesa o arco. E Jeoás o fez. Então Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e ordenou-lhe: abre a janela que dá para o oriente, em direção ao leste, e atire. O rei assim o fez. E Eliseu afirmou: esta é a flecha da vitória de Iavé, a flecha da vitória sobre a Síria. Vencerás todos os arameus em Afeque e serão aniquilados. Em seguida, Eliseu disse mais: pega as flechas. E ele as tomou. Então ordenou ao rei de Israel: agora bate nelas ao chão. E ele as arremessou ao chão e as golpeou por 3 vezes seguidas e cessou. O homem de Deus ficou muito triste e irritou-se contra ele, exclamando: era preciso dar 5 ou 6 golpes. Deste modo, irias derrotar a Síria e a arrasaria por completo. Todavia, agora vencerás os arameus 3 vezes somente. Amém? Podeis sentar, queridos. Já oramos. E o que eu tenho para falar hoje é coisa breve, coisa rápida. Em um determinado culto das irmãs, que eu tiver novamente a oportunidade de pregar, eu vou atender ao pedido da irmã Marina mais uma vez. Amém. Aí, ó, boca grande, falei demais, tá vendo? Então tá, no culto das irmãs vou pregar sobre uma mãe na Bíblia chamada Rispa, né? Rispa. E nós vamos ver o que aconteceu a ela, a seus filhos e os apontamentos que aquilo tem para Cristo Jesus. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre o rei Jeoás e a falta de excelência. O rei Jeoás e a falta de excelência. O profeta Eliseu, ao contrário do profeta Elias, ele demorou demais no seu ministério profético. O ministério profético de Eliseu, irmãos, ele deve ter durado mais ou menos uns 54 anos. Só de período profético. Este homem de Deus realizou o seu chamado. Claro que pela idade, né? Ele foi chamado ainda jovem para ser substituto do profeta Elias, e isso deu a ele a vantagem de exercer o seu ministério por um longo tempo. Um outro profeta que também profetizou por muitos anos, muitas décadas, foi Isaías, né? Isaías, ele teve mais de 70 anos só de ministério profético. Né? Então, pela idade, ele deve ter morrido aos próximos dos 90 anos, segundo a tradição judaica, cerrado ao meio pelo rei Manassés, rei de Judá. Mas Eliseu, ele morreu por uma enfermidade. A Bíblia não fala qual era esta enfermidade, e a primeira coisa que eu quero destacar aqui nesse trecho que nós lemos é que a teologia da prosperidade, ela não sabe o que fazer com esse texto, porque ela diz e garante que o servo de Deus não pode morrer doente. E Eliseu morreu com uma doença que a Bíblia diz que ele havia de morrer. Ou seja, não era só uma doença, ela estava determinada por Deus para ele. Ele havia de morrer com ela. Viveu toda a sua vida fazendo milagres. A Bíblia seleciona o dobro de milagres de Eliseu que fez Elias, dando a entender aquele pedido, né, que Eliseu fez quando Elias estava para subir ao céu: eu quero porção dobrada do teu espírito. Embora muitas vezes nós entendemos errado essa frase. Nós entendemos porção dobrada achando que ele queria o dobro do poder de Elias. Não é isso que a gente entende? Mas não é. O termo hebraico porção dobrada refere-se a um filho mais velho que recebia porção dobrada da herança do seu pai em relação aos seus irmãos. É isso. Então a metade da herança do seu pai viria para o seu filho mais velho, a outra metade era distribuída entre seus irmãos. Tem nada a ver com o dobro do que Elias fazia, né?
Mas curiosamente me parece que os milagres de Eliseu foram realmente o dobro dos milagres de Elias. Mas nós sabemos que durante esse ministério profético de Eliseu, que foi muito longo, ele ficou um período escanteado pelos reis de Israel. Ele não era de Judá, ele não era do sul. No sul reinava Josafá, que reinou muitos anos, né? Mas no norte, que é onde Eliseu pertencia e Elias também, reinavam os reis maus, o rei Acabe, né? Depois de Acabe veio o rei Acasias, que era filho dele. Do rei Acasias nós temos ali o relato da sua morte, feita por Elias mesmo, né? Depois do rei Acasias nós tivemos o seu filho Jorão. O seu filho Jorão estava... aliás, o seu irmão, né, Jeorão, porque Acasias morreu doente e o seu filho não pôde reinar em seu lugar, então o seu irmão reinou. Jeorão era irmão de Acasias, filho de Acabe e Jezabel, e reinou, e vieram outros reis, e nesse período Eliseu fazia muitos milagres. Mas quando chegou aquele momento em que Deus havia dito para Elias consagrar um profeta em seu lugar e consagrar um rei para Israel, os irmãos devem estar lembrados, Elias dentro da caverna, Deus falou isso para ele: olha, eu reservei 7.000 que não curvaram os joelhos diante de Baal, então desce daí depressa, sai daí de dentro e vai consagrar Eliseu, filho de Safate, profeta em teu lugar, e Jeú, filho de Ninsi, consagra ele rei, porque eu quero destruir toda a casa de Acabe. Então teve todo este episódio. Elias consagrou Eliseu a profeta em seu lugar, e obviamente Eliseu se tornou o líder dos profetas, porque viu Elias sendo arrebatado e ninguém mais viu, somente ele testemunhou isto. Mas Elias não conseguiu consagrar Jeú, o filho de Ninsi, a rei de Israel. Quem fez esta consagração foi Eliseu. Então, antes de Elias partir para o céu, ele deu essas instruções para Eliseu. Eliseu foi lá e consagrou Jeú, que era o capitão do exército na época, a rei. E assim que ele assumiu o reinado, ele destruiu toda a família de Acabe, destruiu também todos os adoradores de Baal da terra de Israel. E o seu filho Jeoacás reinou em seu lugar. E você vai fazendo as contas deste rei Jeorão, o filho dele, depois Jeú, depois o filho dele, Jeoacás, e agora nós temos Jeoás, que era neto de Jeú, este rei que Eliseu consagrou, né? Porém, da época de Jeú, Joacás e Jeorão, você não vê mais Eliseu. Você não vê, ele ficou escanteado pelos reis daquela época. Mas agora, perto dele morrer, aparece o rei Jeoás, que é neto daquele rei Jeú que Eliseu tinha consagrado a rei, e vai visitá-lo. Esta é uma característica até boa do rei Jeoás, porque ele poderia ter deixado esse profeta morrer para lá, ele já estava esquecido mesmo, mas ele foi atrás. Ele foi lá, ele visitou, né? Ele falou da preocupação que ele tinha com o profeta Eliseu. E perceba que a frase que ele fala aqui, na cama de Eliseu, é a mesma frase que Eliseu falou quando ele viu Elias sendo arrebatado. Então Jeoás, ele tinha ainda, mesmo que não procurasse o profeta, ele tinha uma certa compaixão do estado de velhice e doença do profeta Eliseu. E a frase que ele disse aqui é a mesma que Eliseu falou quando viu Elias subir para o céu. Meu pai, tu és como os carros de guerra e o exército de Israel. Se você voltar lá, né, no início de 2 Reis, né, no capítulo 2, quando ele foi levado ao céu, Eliseu fala essa frase. Ou seja, essa frase ficou marcada em todo Israel, porque foi o único homem que testemunhou o arrebatamento de Elias. Agora, os pregadores da prosperidade não podem explicar por que essa doença estava destinada para Eliseu. E isso mostra para nós que nenhum de nós poderá dar um passo só além daquilo que Deus já determinou para a nossa vida. Ninguém pode. Em Mateus 6,27, Jesus diz assim: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode aumentar um côvado ao curso de sua vida? Um côvado, 45 centímetros, a distância de um passo. Quem pode dar um passo além daquilo que Deus já determinou?
E Deus determinou a morte de Eliseu, seu servo, um dos homens mais milagrosos do Antigo Testamento. Nós tivemos milagres no Antigo Testamento só na época de Moisés, na época de Elias, de Eliseu, e Isaías, que fez 1 ou 2 milagres. A maioria foi com Eliseu. O profeta mais milagroso, que inclusive ressuscitou um morto depois de morto. Os irmãos sabem disso, né? Eliseu ressuscitou um morto depois de morto. Depois de Eliseu morto, enterrado, os caras foram lá, cavaram a cova dele para jogar um cara lá com pressa. Na hora que jogaram o cara morto dentro da cova de Eliseu, que já estava só os ossos, o morto bateu na cova de Eliseu e ressuscitou e saiu correndo. Mesmo depois de morto, ele ressuscitou um morto. Para você ver. Então, o homem mais milagroso do Antigo Testamento, eu me arrisco a dizer que foi o profeta Eliseu. No entanto, ele morre do quê? De uma doença que, segundo os comentaristas, foi um câncer. Agora a questão é o seguinte: ele chama o rei, aliás, o rei vai visitá-lo. Esta é uma característica importante também para nós, visitar os enfermos, visitar as pessoas carentes, as pessoas que estão acamadas, que estão moribundas. E foi assim que ele fez com o rei, com o profeta Eliseu. O rei Jeoás foi lá visitá-lo espontaneamente. E chegando lá, então ele recebe agora ordens proféticas do homem de Deus. Estes são os últimos momentos e são as últimas falas de Eliseu. Aquele homem a quem os livros dos reis renderam, né? Ou o segundo livro dos reis, renderam grandes homenagens, agora está de cama. E o rei, ao chegar ali, ele começa a receber ordens do profeta, as últimas ordens. O rei recebe a seguinte ordem: vai buscar um arco e algumas flechas. E ele foi. Jeoás começa a obedecer o profeta de Deus. Isso é maravilhoso. Parece, porque Jeoás não era um bom rei. Aliás, nenhum deles, até Jeú, o avô dele, que destruiu toda a família do rei Acabe e destruiu todos os profetas de Baal. Quando ele eliminou tudo isso da terra de Israel, sabe o que ele fez, irmãos? Ele poderia ter levantado um templo para adorar a Deus. Sabe o que ele fez? Ele levantou templos para o bezerro de ouro. O avô desse aqui. Fez igual o primeiro Jeroboão. Levantou templos ao bezerro de ouro, o deus Apis, que os egípcios adoravam. E daí todos eles, Jeoacás, filho de Jeú, que é pai desse, esse Jeoás também, todos eles levantaram ídolos. Eles não eram fiéis ao Senhor. Deixaram de adorar Baal, mas foram adorar Apis. E aí? Mas aqui estava ele valorizando os últimos momentos do profeta do Senhor. Então Eliseu diz para ele: vai lá, busca um arco e algumas flechas. E ele prontamente foi, diz a Bíblia. A outra ordem de Eliseu diz para ele o seguinte: empunha o teu arco e reteza. Retezar é esticar a corda onde a flecha fica colocada. E a Bíblia diz que ele fez também. Eliseu colocou as suas mãos cansadas, velhas e trêmulas sobre as mãos do rei e disse para ele: abre a janela que dá para o oriente, ou seja, a janela que está em direção à Síria. E ele fez isso também. Atire! E ele atirou. E Eliseu gritou: flecha da vitória de Yahvé, flecha da vitória sobre os sírios. Vencerás todos os arameus em Afeque e eles serão aniquilados. Eliseu estava empolgado, estava feliz, porque desde a época da morte do rei Acabe, que Acasias, seu filho, reinou e não conseguiu superar sua doença, morrendo, e seu irmão assumindo o reinado em seu lugar, Jeorão, mesmo depois desta época, a Bíblia diz que não só os sírios, mas os edomitas, os amonitas, os moabitas, todos eles queriam recuperar suas terras que o rei Onri, pai de Acabe, tinha tomado, e eles queriam recuperar e começaram a fazer guerra contra Israel desde a morte de Acabe. Eu acho que eles não faziam muita guerra contra Acabe com medo da mulher dele, né? Jezabel. Mas agora que eles morreram, eles estavam ali fazendo guerra para recuperar as suas cidades. E os sírios eram os mais perigosos, eles eram os mais violentos, porque eram um exército maior, um exército acostumado à guerra,
um exército acostumado a traições. Os sírios eram assim. E então, Eliseu ficou empolgado. Agora você vai vencer os sírios. Os arameus, diz na minha versão, né? E em seguida Eliseu falou para ele o seguinte: agora pega mais flechas, atira contra o chão. E aquele rei obedeceu, pegou uma flecha, atirou ao chão, pegou outra flecha, atirou ao chão, pegou outra flecha, atirou ao chão e parou. O que é isso, meus irmãos? O que os irmãos acham que ele devia fazer? Ele devia esgotar todas as flechas de sua aljava. Ele devia pegar todas elas, uma por uma, e atirando ao chão, até que o profeta, até que o homem de Deus dissesse para ele: para, tá bom. Mas ele não, ele fez o que estava na mente dele. Uma, o profeta não falou nada. Duas, o profeta não falou nada. Três, o profeta não falou nada e parou. Ué, quem mandou parar? Essa é a questão. Quando nós estamos diante da palavra de Deus, quando nós estamos diante da ordem de Deus, nós não temos que ter o nosso próprio pensamento e fazer aquilo que está na nossa mente, não. Nós temos que fazer enquanto Deus ordenou, fazer o que Ele ordenou e parar quando Ele mandar parar. Nunca devemos fazer o que Ele não ordenou ou o que Ele mandou não fazer, o que Ele proibiu. Mas também nunca devemos parar de fazer o que Ele mandou, a não ser que Ele mande parar. Sabe o que foi que aconteceu? Olha 19, o homem de Deus ficou muito triste e irritou-se contra ele, exclamando: era preciso dar 5 ou 6 golpes, desse modo iria derrotar a Síria e a arrasaria por completo. Todavia agora vencerás os arameus 3 vezes somente. O que faz, irmãos, a falta de excelência para nós? Isso é falta de excelência. É fazer o que você acha que já está bom. Não, já está bom. Eu já fiz isso aqui para a igreja. Está ótimo. Quem disse que está bom? Deus falou que está bom? Irmão, estou perguntando para você. Deus falou que está bom? Então por que está parando? Por que parou de levar a tua mão à aljava e arrancar as flechas que Deus te deu para guerrear no reino dele? Por quê? Que falta de excelência é essa nossa? Às vezes perguntamos, ora, por que nossas igrejas de hoje não são como a igreja primitiva dos apóstolos? Irmãos, os apóstolos na igreja primitiva, eles agiam com excelência. Eles alvejavam o reino de Satanás incansavelmente. Deus não mandava parar e eles não paravam não, só paravam quando morria. E daí ficamos perguntando, por que a igreja de hoje não tem poder? Quem é a igreja, gente? Quem é? Somos nós, então. Quem não tem poder somos nós mesmos. Por quê? Porque não somos excelentes. Nós somos recuados. Hoje em dia se fala nisso, né? Vitória, vitória, você vai vencer. Como? Na mediocridade de atirar 3 flechas só? Vai vencer como? Pode vencer 3 vezes, mas não vai vencer por completo. Não vai vencer por completo, porque o que gera vitória chama-se obediência irrestrita. É isso que gera vitória. Obedecer até o fim. E Jeoás deveria. Eu pego uma flecha, atiro no chão, olho para o profeta, não falou nada não, eu pego outra, mando no chão de novo, não falou nada não, pego mais uma e vou atirando. Ainda tem quantas flechas na minha aljava? Tem 10, vou jogar as 10, até ele mandar parar. Tem 5, vou jogar assim, não interessa. O quanto tiver, eu tenho que arremessar até a palavra de Deus mandar parar. Ou então até as flechas se acabarem, que a nossa vida morrer. Temos coragem de gastar a nossa vida até o fim no reino? Ou vamos economizando? Não, peraí. Para Deus é só 10%. O dia tem 24 horas, então 10% de 24 horas é 2 horas e 24 minutos. Não é 2 horas e 40 não, viu, irmão? Tem gente que faz as contas erradas. Porque olha lá, 24, aí a vírgula no meio, 2,4, 2 horas e 40. Não, você tem que transformar 24 horas em minutos, para depois transformar os 10% em minutos e depois transformar em horas de novo. Essa conta dá 2 horas e 24 minutos.
Vou dar 2 horas e 24 minutos para Deus. Tá bom, mas o culto é só 1h30. Então ainda está faltando aí mais uns 38 minutos, não dá não? Uns 48 minutos. E a gente reclama. Nós não fazemos com excelência. Somos medíocres, não aperfeiçoamos as nossas flechas no reino de Deus, nossa mira. Aquilo era um treinamento. Para Jeoás era um treinamento. Ele não estava tirando a flecha no inimigo ainda não. Era no chão. E ele devia ser excelente, mas foi medíocre. E não se aperfeiçoou. Então, irmãos, isso é triste. Por que não desenvolvemos nossas habilidades? Porque nós recuamos no treinamento. Agora Paulo diz em 1 Coríntios 15:58, ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre o quê? Abundantes. Abundantes quer dizer sobrando na obra do Senhor. Por que sempre abundante? Ele não fala abundante de vez em quando, ele não fala sempre medíocres, ele não fala sempre econômico, não, sempre abundantes. Toda vez que for, tem que ser sobrando. Porque para Deus deve ser feito com excelência, com sobra, com abundância e não resto. Enquanto nos esforçamos pelas nossas coisas excelentemente, fazemos para Deus de modo triste, de modo econômico. Quantos de nós, irmãos, encaramos tantas dificuldades pelas nossas coisas, pelas nossas coisas? Encaramos dificuldades, encaramos dívidas, para pagar aquela geladeira, o cara fica com o nome até sujo lá. Encara dívidas, encara chuva, frio, para as suas coisas ele gasta flecha. Mas no reino de Deus é 1, 2, 3. Por que economizamos para o Senhor? Será que Deus não merece que nós sejamos arqueiros, aplicados, dedicados, até dizermos para o Senhor: olha, Senhor, não tem mais flecha, mas eu digo para você, você só não terá mais flecha o dia que você morrer. Agora, o pior é que crentes irão morrer com a sua aljava cheia de flechas. Isso é triste, porque ele chegará diante de Deus com as flechas que ele não usou e devia ter usado. Deus vai perguntar: mas o que você está fazendo com a aljava cheia ainda? Não era para você usar? Você não foi excelente no meu reino? Você não foi abundante? Por isso Eliseu se irritou com o rei. Rei, você fez algo de sua cabeça. Você pensou que estava bom. Eu não falei que estava bom. Porque quem tem a palavra de Deus aqui sou eu. Eliseu, o profeta, ele que tinha a palavra de Deus. Jeoás era apenas um servo. Ele tinha que obedecer. E enquanto Deus não falar, ele tinha que fazer. Até que Eliseu dissesse: para, tá bom. 6, 7 flechas, tá bom. Ou se as flechas se acabassem, e Eliseu ia parabenizá-lo: parabéns, você foi persistente até o fim, destruirás os sírios, os arameus, até o fim. Mas não, o homem ainda tinha flechas e parou. Eu sei, irmãos, que nós temos flechas ainda, mas por que estamos parados? Eu sei que Deus encheu nossa aljava, e por que ainda estamos economizando? Que o Senhor desperte seu povo a tempo, porque poucas flechas é sinal de poucas vitórias. E quem sabe nós precisaríamos vencer justamente aquilo que nos dedicamos mais, além do nosso Deus. Quem sabe o inimigo que precisaríamos vencer é exatamente aquilo para o que nós damos mais flechas. Os sírios aqui, foram perturbação para Israel desde a morte de Acabe. Aliás, o rei Acabe morreu numa guerra contra os sírios, que ele havia chamado Josafá para participar da guerra.
E o espertinho do rei Acabe se trajou de soldado, para ninguém reconhecer que ele era o rei, porque os sírios estavam querendo pegar ele. E ele sabia disso, se trajou como soldado e não como rei. E Josafá não sabia de nada, era rei do sul, não tinha guerra com Síria, quem tinha era o norte. Foi lá ajudar o rei do norte, vestiu de rei, e os sírios todos achando que Josafá era o rei que eles deviam matar. E o rei tinha dado a ordem, não persiga nenhum soldado, mate o rei. E eles foram atirando em Josafá. E Josafá se defendendo com o escudo e gritando, socorro, socorro, gritando para Deus. E então os sírios reconheceram que não era o rei de Israel, e sim o de Judá. E pararam de perseguir Josafá. E um deles atirou sua flecha ao acaso, para o alto. Mas não existe acaso para Deus, porque a profecia de Micaías naquela época havia dito para o rei Acabe que ele não voltaria em paz daquela guerra. Então aquela flecha atirada para o alto daquele soldado sírio, ela subiu e quando desceu, Deus pegou aquela flecha e trouxe de volta pela gravidade, e ela entrou por entre aquelas placas da couraça do rei Acabe e atingiu sua costela, seus órgãos internos. O soldado nem sabe onde, até hoje ele não sabe onde é que acertou aquela flecha. E acertou justamente no homem que Deus queria matar. E ele foi sangrando para casa, o retiraram da guerra e ele morreu ao chegar na cidade. Ora, os sírios já estavam incomodando os israelitas desde a época do rei Acabe. Passou o rei Acabe, passou o rei Acasias, passou o rei Jeorão, passou o rei Jeú, passou o filho dele Jeoacás, chega agora Jeoás. Está na hora de você destruir os sírios. Você vai ficar agora com esse incômodo na sua vida o tempo todo? Aproveita, tem um homem de Deus ainda velho falando para você. Aproveita, ainda tem um homem de Deus que ainda não morreu, mas que daqui a pouco vai morrer. A palavra de Deus vai entrar em escassez. A palavra de Deus vai entrar em extinção. E aí? Amós 8:11. Virão dias em que haverá fome, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Onde você está achando profetas de Deus verdadeiros hoje? Onde? Vai faltar. Então aproveita que eles existem, pegue tuas flechas e faça com excelência. Distribua as tuas flechas no reino de Deus, e então você vencerá por completo os teus inimigos. Esta é a palavra do Senhor para nós hoje. Depois daquilo, se você ler lá, se você ler lá no final, você vai ver que ele só venceu os sírios 3 vezes mesmo. Lá no verso 25. Jeoás, filho de Jeoacás, retomou as cidades das mãos de Ben-Hadad. Ben-Hadad era o rei da Síria. Ele retomou, porque o profeta havia dito para ele que ele ia vencer. Que havia tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, durante a guerra. 3 vezes Jeoás o feriu severamente, venceu e recuperou as cidades de Israel. Só 3 vezes. Venceu, igual o profeta falou. Mas os sírios não pararam de ser um problema para Israel. Poderia, não poderia? Poderia ter eliminado, não? Bastava ser excelente. Bastava fazer o que Deus mandou sem deixar a sua própria mente dar interferência. Irmão, para com eu acho. Eu acho que Deus que já está bom. Deus falou que está bom? Não, então continua. O dia que Deus falar está bom, aí você para. Não tem eu acho. O nosso eu acho é a mesma coisa de Adão no Éden. Eu acho que pode comer. Todas essas decisões que os homens tomam sem a palavra de Deus, esse eu acho, isso é anti-Deus, isso é mundo, isso é contra Deus e contra a sua vontade. Davi, eu vou recensear meu exército. Joabe falou, rei, por favor, né? O rei era tio dele, por favor, você já tem tido vitórias, nunca teve uma derrota em suas guerras, para que contar o povo? Não é Deus que está te dando essa vitória? E Davi, que tinha dito no Salmo 20, verso 7,
Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Agora ele estava confiando no número do exército. Um dia um irmão, né? Nossa igreja era bem pequenininha ainda lá na sede. Aí teve um dia que a igreja encheu. Não era festa nem nada, um culto. A igreja encheu, o irmãozinho começou a contar. Aí no final do culto ele veio com um númerozinho, né? Pastor, tinha 38 pessoas na igreja hoje. Eu falei para ele, para de contar, meu filho. Para de contar. Isso aqui é de Deus. Ele põe o tanto de gente que ele quiser. Nós não vencemos com número. Nós não vencemos com número. Alegra o coração da gente? Claro, quem não gosta de ver a igreja cheia? Mas não é isso que dá vitória, não. O que dá vitória é isso aqui, ó. Excelência. Obediência irrestrita. É não parar. Eu só vou parar quando a flecha acabar. Que é quando eu morrer. Ou então quando Deus falar para. Porque aí Deus, esse cara não vai parar, deixa eu mandar ele parar. Enquanto isso, eu sou um obreiro excelente. Isto é o que nós devemos perseguir. Amém, queridos? Esta é a palavra do Senhor para o nosso coração nesta noite. Vamos ser excelentes no reino de Deus. Em nome de Jesus. Amém.